Olá pessoal, tudo bem? Trago para vocês mais um vídeo para que a gente possa continuar avançando nos nossos temas, né? Não temos ainda nenhuma previsão de quando a gente pode retomar os nossos encontros presenciais, então não nos resta outra alternativa a não ser por esse meio, né, através de vídeo, que é a única forma que a gente consegue alcançar vocês. É uma pena porque nada como a gente conversar realmente de forma presencial, né? Estar ali, conversar, discutir. Nós não tivemos tempo de se conhecer direito, mal nos conhecemos, né? Fizemos apenas 3 reuniões e já tivemos que parar. Uma pena, fazer o quê? Mas vamos continuar. Vamos iniciar então com aquela nossa oração de sempre, invocando o Espírito Santo, para que ele nos ilumine na nossa caminhada de hoje, nesse nosso encontro, e a gente possa desenvolver bem esse tema. Vamos começar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo e Senhor nosso. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo o que fizermos, tudo o que falarmos e tudo o que pensarmos. Por Cristo e Senhor nosso. Amém. Muito bem, nós queremos trazer para vocês hoje um tema que é uma introdução à Sagrada Escritura. Não dá para a gente aprofundar muito num tema só, mesmo que fosse presencial, porque na verdade a Sagrada Escritura ela é tema para uma vida toda, né? A gente precisa estudar ela diariamente para poder compreender. Mas nós vamos trazer aqui alguns tópicos, né, importantes para que vocês tenham uma clareza assim, na questão de como estudar a Bíblia, né, que isso foi importante. Algumas ferramentas, alguns meios para que vocês possa facilitar a vida de vocês nos estudos. A Sagrada Escritura, ela é a narrativa de toda a história do povo escolhido por Deus e nada mais também do que a história da nossa salvação. Veja o que fala lá nos Salmos, né, no 119, no versículo 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então é isso que a palavra de Deus, né, tem que ser para nós. Uma lâmpada para os nossos pés que vai nos guiar, vai iluminar o nosso caminho, né? O que significa a palavra Bíblia? Da onde vem esse nome, né? Esse nome vem do grego, né? Que significa uma coleção de livros, uma biblioteca ou um conjunto de textos. Na verdade é isso que a Bíblia é, um conjunto de 46 livros que nós temos no Antigo Testamento, mais 27 livros que nós temos no Novo Testamento. E aí está nada mais, nada menos do que a Palavra de Deus. Então lembrando que tudo que está escrito lá foi inspirado por Deus, pelo seu Espírito Santo. O que é a Palavra de Deus? É aquilo que o próprio Deus nos revelou no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento através dos profetas, e no Novo Testamento através do próprio Jesus Cristo, seu Filho, né, e dos seus apóstolos e dos seus discípulos. Essa palavra revelada por Deus e recebida pelos profetas e pelos apóstolos, ela foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo e a nós transmitida. Transmitida inicialmente oralmente, através da tradição, depois através da escrita e também da pregação.
A Sagrada Escritura, ou a Bíblia, ela está dividida em dois grandes blocos. Um deles o Antigo Testamento e o outro o Novo Testamento. O Antigo Testamento ele foi escrito praticamente todo no hebraico. Então, e o Novo Testamento escrito praticamente todo no grego. Há alguma coisa escrito também em aramaico, que era inclusive a própria língua, né, que Jesus falava. Então, o Antigo Testamento ele foi escrito entre os anos de 1500 até 450 a.C. Houve depois um período aí de mais ou menos 500 anos, ou seja, até o ano 50 mais ou menos, quando começou a ser escrito o Novo Testamento. Quando a gente fala aqui de datas, são datas aproximadas, né? Porque nem mesmo os historiadores conseguem chegar em números, né, em datas exatas. Então, sempre que a gente fala em data, são datas aproximadas. A Bíblia ela foi escrita nessas línguas, hebraico e grego, e tiveram as suas traduções ao longo do tempo. O Antigo Testamento ele teve uma tradução aí por volta do século III, entre o século III e o século I antes de Cristo. Essa tradução ela foi feita do hebraico para o grego. Essa tradução também ela se chamou Septuaginta. Por que Septuaginta? Septa de 7 ou de 70, né? Porque ela foi traduzida por 70 rabinos, né, judeus, num período de 70 dias. Então esses 70 rabinos foram designados para trabalhar nesse período única e exclusivamente para a tradução do hebraico para o grego. Houve também uma segunda tradução importante que foi por volta do século IV e o século V, mais ou menos, depois de Cristo. Aí nós já estava em formação o cânon, né, com os livros do Antigo e do Novo Testamento. Essa nova tradução ela se chamou Vulgata, ou seja, de uma língua vulgar, de uma língua mais popular. Ela foi traduzida para o latim, do grego para o latim, de uma forma que as pessoas pudessem entender melhor, num latim mais popular. Então vocês vejam que até o ano 400, ano 500 mais ou menos, a Bíblia era só nessa língua, né? Hebraico, grego, a partir daí que passou a ser o latim. Por que eu estou dizendo todas essas coisas de períodos, de traduções, de línguas em que foram escritas, né? Porque é muito importante a gente saber um pouco desses detalhes, né? Saber em que línguas foram escritos esses textos, em que períodos, né? Como que essas pessoas viviam na época, qual era o contexto que eles viviam na época, contexto geográfico, contexto político, contexto moral. Tudo isso nos ajuda a entender melhor as passagens que estão lá relatadas, né? Basicamente não, são duas, né, na verdade, as religiões que têm como fundamento da sua fé a Bíblia. É a religião judaica e a religião cristã. O judaísmo, né, eles têm a sua fé baseada nos 5 primeiros livros, que são o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números, Deuteronômio. O Gênesis narra a criação do mundo, né, até o cativeiro lá no Egito, né? E a partir daí vem o Êxodo, que vai narrar toda a libertação do povo egípcio. E o Levítico, o Números e o Deuteronômio vão tratar das leis e das regras de convivência do povo naquela época. A gente vai ver um pouquinho mais de detalhes aí na sequência. Então, para os judeus, nesses cinco livros estão toda a lei, o que eles chamam de Torá. Juntos esses livros são conhecidos como a lei,
porque explicam e interpretam as leis de Deus e relatam como Israel antigo tornou-se uma nação que chegou à posse da terra prometida. E para nós cristãos, nós temos, além desses 5 livros, que nós chamamos de Pentateuco, nós temos mais 41 livros que compõem todo o Antigo Testamento. Isso falando daquilo que nós chamamos da Bíblia Católica, né? A Bíblia Evangélica, ela tem 7 livros a menos, a gente vai ver depois o porquê disso também. Então, para nós, no Antigo Testamento, o Pentateuco, que vem do grego os 5 rolos, que é composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia, cuja autoria ela é atribuída a Moisés. Então, como eu disse, no Antigo Testamento nós temos 46 livros e no Novo Testamento 27 livros. Então, esses são os 2 grandes blocos da Bíblia, que compõem o Antigo e o Novo Testamento. Como que estão compostos esses livros? Esses 46 livros do Antigo Testamento, eles estão assim distribuídos. São os 5 primeiros livros do Pentateuco, depois nós temos 16 livros históricos, 7 livros sapienciais, livros sobre sabedoria, poéticos, e os 18 livros proféticos. Enquanto que no Novo Testamento, os 27 livros que lá estão assim distribuídos. Os 5 primeiros livros, que são os 4 evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João, mais os Atos dos Apóstolos, escrito também por Lucas. Depois nós temos 14 cartas de São Paulo, que são as cartas paulinas, Temos 7 cartas católicas, que são as outras cartas escritas por Pedro, por João, por Tiago e assim por diante. E nós temos um livro, que é o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, que foi escrito por São João. Detalhando um pouco o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros, nós temos o Gênesis, como eu já disse, fala da criação, passa por Noé, Abraão, Isaac, Jacó, a escravidão no Egito. O Êxodo, que trata da saída, que significa saída, ou seja, trata da libertação do povo da escravidão do Egito, a passagem deles pelo deserto, depois da travessia do Mar Vermelho, as alianças com Deus, as tábuas da lei e assim por diante. O Levítico trata das práticas rituais, dos sacrifícios, das oblações, dos holocaustos, tudo aquilo que enquanto eles caminhavam pelo deserto, eles tiveram que aprender. No livro dos Números, fala muito sobre os recenseamentos e os deveres dos sacerdotes e também de algumas leis. E por fim, no Deuteronômio, tem mais ali os discursos de Moisés, as despedidas de Moisés antes dele morrer, já ali às margens da terra prometida. Nós sabemos que Moisés não pôde entrar na terra prometida. Ele conduziu o povo até a fronteira e Deus não permitiu que ele adentrasse na terra prometida. Então o direito que foi dado a ele foi apenas de subir a um monte e avistar toda a terra que seria dada em herança conforme a promessa de Deus desde lá os tempos de Abraão. Depois nós temos os 16 livros históricos, estão listados aí, eu não vou passar um por um, que não há necessidade. Na sequência nós vamos ter os 18 livros proféticos, que estão aí também todos listados. Na sequência nós vamos ter os 7 livros deuterocanônicos, que são Tobias, Judite, Macabeus 1, Macabeus 2, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Esses 7 livros são os livros que não estão na Bíblia evangélica, Então esses livros, que são considerados por eles apócrifos,
Eles foram produzidos na sua maioria durante os 2 últimos séculos antes de Cristo, bem depois que o cânon da Bíblia hebraica, né, seja o Antigo Testamento, já estava concluído. Daí serem chamados de deuterocanônicos. Embora nunca tenham feito parte da Bíblia hebraica, esses livros eles foram incorporados na tradução da Vulgata, que é aquela versão latina, aí por volta do ano 380 depois de Cristo, e foram declarados, né, como válidos, como autênticos pela Igreja Católica durante o Concílio de Roma. Ou seja, então nós temos a total confiança de que esses livros também foram inspirados pelo Espírito Santo, porque a mesma igreja que elegeu todos os demais outros livros foi a igreja que elegeu também esses 7 livros. Então não tem por que desconsiderá-los da Bíblia. Mas os evangélicos, eles entendem que esses livros não são inspirados, né, e não os consideram. Vamos detalhar um pouco o Novo Testamento. Vamos falar um pouquinho de datas, né? Mas é aquilo que eu falei para vocês, essas datas nem sempre são datas exatas, né? Porque ao longo da história muitos estudos apontam para algumas diferenças. A gente percebe que as diferenças elas são pequenas, não coloca em xeque, né, a veracidade, mas é importante a gente ter sempre em mente que são datas aproximadas. Então o Evangelho de Mateus, né, foi escrito aí por volta do ano 80 depois de Cristo, Marcos no ano 70, Lucas por volta do ano 85, João já pelo ano 90, e os Atos dos Apóstolos, que foi escrito também por Lucas, lá por volta do ano 85, 90. Observe aqui que dentre esses 4 evangelistas, apenas 2 conheceram e conviveram com Jesus, Mateus e João. Mateus, que era o cobrador de impostos, convertido, né? E João, que era o discípulo mais novo, que chamado por ele mesmo no seu evangelho de discípulo amado. Marcos e Lucas foram discípulos de Paulo e de Pedro, né? Então o evangelho deles foi escrito com base nas narrativas de Pedro e de Paulo e dos outros apóstolos, né? Mateus, Marcos e Lucas, eles são considerados evangelhos sinóticos. O que é sinóticos? É semelhantes. Então se você ler Mateus, Marcos e Lucas, vocês vão observar que eles têm basicamente a mesma estrutura. Relata mais a vida pessoal de Jesus, né? Enquanto que João já frisa mais o lado místico, né? O lado divino de Jesus. Os Atos dos Apóstolos, eles também foi escrito por Lucas. Então nos Atos dos Apóstolos está narrada todas as viagens, né, de Paulo, de Pedro, enfim, tem todas ali, como o próprio nome diz, né, todos os seus atos durante as suas vidas, né, as suas viagens, as suas pregações, as regiões por onde eles passaram e assim por diante. Vocês observam que Lucas, apesar dele não ter conhecido Jesus, veja como que ele inicia o evangelho dele, né, no capítulo 1. Ele diz assim: muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como transmitiram a nós aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra, como Paulo, Pedro, Tiago, João e assim por diante. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los para ti segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Então aqui o que a gente percebe? Que Lucas, para escrever o seu evangelho, por ele não ter convivido, não ter conhecido com Jesus, ele estudou, ou seja, ele percorreu os lugares, né, por onde Jesus passou, conversou com as pessoas que conheceram Jesus. Pela narrativa do evangelho dele,
a gente percebe que ele foi muito próximo de Maria, sua mãe, até porque Lucas detalha, o evangelista que detalha mais sobre a infância de Jesus. E é importante também a gente observar aqui, pelo início da narrativa, que quando eles escreviam esse evangelho, né, inspirados pelo Espírito Santo, talvez eles não imaginassem que isso fosse perdurar por tanto tempo e chegar até nós. Porque vê que ele diz aqui, ó, também a mim, né, me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los para ti, excelentíssimo Teófilo. Ou seja, como Teófilo vivia numa outra região e tinha conhecimento da palavra de Jesus através de pregação, então ele resolveu escrever para Teófilo para testemunhar realmente que aquilo que eles haviam aprendido nas pregações, né, dos demais apóstolos, dos demais discípulos, era verdadeiro. Então ele queria dar um testemunho, ele queria comprovar para Teófilo, né, para aquela região, para aqueles discípulos de Teófilo, que tudo aquilo que eles aprenderam era verdadeiro. Então, todos os evangelhos, os 4, né, evangelhos, as cartas, tudo tinha na época um objetivo, né? Os evangelhos narraram a vida de Jesus, os seus feitos, né, a sua divindade, enquanto que as cartas de São Paulo, São Pedro e assim por diante tinham o objetivo de dirimir dúvidas, esclarecer, né, pontos de desavenças entre as comunidades, orientações para as comunidades que estavam ali no início se formando, né? A gente tem que lembrar que nessa época, por volta aí dos anos 50 até o ano 100, nós temos o início da igreja, nós temos a igreja primitiva. Então foi desses escritos, desses testemunhos, dessas pregações é que realmente se embasou, né, a fé daquele povo para chegar no ponto que nós chegamos hoje. Quando nós falamos nessas duas palavras, evangelho e evangelhos, né, a gente precisa perceber aí duas conotações, né? Quando a gente fala do evangelho, a gente vê que é tudo aquilo que é boa nova ou a boa notícia da parte de Deus. Ou seja, é toda aquela narrativa da vida e das ações de Jesus Cristo, né, de todos os seus ensinamentos. É muito mais amplo do que o Evangelho, né, o livro, os escritos, né? Nós estamos falando da vida e da divindade de Jesus Cristo e da convivência dele com os seus apóstolos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E quando a gente tem essa palavra evangelhos no plural, né, aí sim nós estamos falando sobre os evangelhos, os 4 evangelhos, nós estamos falando dos livros. É só para a gente entender que às vezes numa leitura, né, a gente pode passar desapercebido e criar alguma dúvida. No slide 34, eu coloquei novamente aí a disposição dos livros do Novo Testamento, né, com as datas prováveis das suas escritas. Então, nesse primeiro quadro, vocês observam que os primeiros escritos eles se deram ali por volta do ano 51 depois de Cristo. O que é importante a gente observar aqui? Lembrando que Jesus Cristo foi crucificado no ano aproximado de 33, ou seja, de 33 a 51, inspirados já pelo Espírito Santo, né, por aquela ação de Pentecostes que nós vivenciamos há poucos dias, esses apóstolos passaram por aproximadamente 18, 20 anos levando a palavra, os ensinamentos de Jesus Cristo,
através de pregações, né? Através da oratória. Não havia na igreja nascente a Bíblia, não havia os escritos. E vocês observam que a partir daí é que foi se desenvolvendo alguns escritos, né? O primeiro deles, por volta do ano 51, foi a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Ele escreveu 2 cartas no ano de 51. Depois a gente observa lá no ano de 54 a 57, a primeira e a segunda carta de aos Coríntios, a carta aos Gálatas, Efésios e assim por diante. Então foi a partir daí que começou os primeiros escritos, que depois, né, mais para frente, lá por volta do ano 300, é que isso foi consolidado através da lista ou do cânon. Esses nomes ainda no slide 34, eles têm um significado. Romanos, por exemplo, refere-se a carta de São Paulo ao povo de Roma. 1 Coríntios, 2 Coríntios, né, ou seja, as 2 cartas de São Paulo ao povo da cidade de Corinto. Gálatas refere-se ao povo da Galásia. Efésios, né, carta ao povo da cidade de Éfeso. Filipenses, povo de Filipe. Colossenses, cidade de Colosso. Tessalonicenses, cidade de Tessalônica. Depois a carta às pessoas, né, de Timóteo, Tito, Filemon, e aos hebreus. Os hebreus, na verdade, eram os próprios judeus, né? Hebreus era mais usado lá na época de Abraão. Então, na época de Abraão, Isaac, Jacó, eles eram chamados de hebreus. Eles passaram a ter o nome, a serem chamados de judeus depois da definição das 12 tribos dos filhos de Israel. Então eles são descendentes da tribo de Judá, por isso o nome de judeus. Depois, por fim, nós temos as demais cartas católicas, né, que são cartas escritas por Tiago, Pedro, João, Judas e assim por diante. Lembrando que Judas, esse Judas aqui, não é outro Judas, não é o Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Lembrando que no grupo dos 12 apóstolos haviam 2 Judas. Na sequência nós vemos um mapa com as viagens de São Paulo. Então foram 4 viagens, e dá para a gente ter uma dimensão aí do tanto que São Paulo andou. Se a gente considerar para os tempos de hoje, pelas facilidades de transporte que nós temos hoje, já seria assim seriam viagens grandes, né? Imagina naquela época a pé ao longo de burros, camelos, aqueles barcos primitivos, né? Imagina a dificuldade, né, o esforço para levar a palavra de Deus, levar o conhecimento, né, da vida de Jesus Cristo. Observando ali que em laranja nós temos a última viagem, a 4ª viagem dele, que foi para Roma. Ali ele não voltou mais, né? Ali ele foi preso, julgado e condenado. São Paulo morreu decapitado ali em Roma. Por fim, o livro do Apocalipse, escrito por São João, né, onde está narrado ali todas as visões que ele teve enquanto ele estava preso na ilha de Patmos. Então, São João foi o único apóstolo que morreu na velhice, né, por morte natural, o único que não foi martirizado. E São João, ele termina o evangelho dele dizendo o seguinte: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Então isso nos dá uma dimensão de que os evangelhos são apenas um resumo da passagem da vida de Jesus Cristo por esse mundo, né? Quantas outras coisas ele deve ter feito e falado que não foram escritas. Afinal de contas, temos praticamente o registro de apenas 3 anos da sua vida pública, né? Apenas Lucas que relata um pouco da infância de Jesus, mas os demais evangelhos,
está focado na sua vida pública, dos 30 aos 33 anos. Para a gente dar continuidade, eu gostaria de falar com vocês de como a Bíblia chegou até nós, né? E de como que a Bíblia tem esse formato que ela tem hoje, como que ela chegou nesse formato que ela tem hoje, né? Nas gravuras aí na sequência vocês veem a foto de uma Bíblia moderna, né? Toda catalogada em livros, capítulos, versículos, com muitas informações adicionais, mapas e assim por diante. Na sequência a gente vê uma comparação de uma Bíblia atual com um manuscrito, que na verdade nem é o manuscrito original, né? Nós não temos conhecimento da existência de manuscritos originais. Tudo que se tem arquivado nos museus, por aí já são cópias, né? Os originais, né, já foram perdidos, destruídos. Na sequência nós vemos 3 ilustrações de como se desenvolveu a pregação, né? O conhecimento da palavra de Deus. Antigamente, que era só pela tradição da oratória, da pregação, depois com o aumento dos escribas e dos copistas, né? Isso começou a ser feito cópias e uma ilustração da Bíblia atual. Se a gente observar ali no slide 43, nós vamos ver que essa questão de cópia já era uma instrução dada por Deus no Antigo Testamento. Isso está lá no Deuteronômio. Vamos ler aqui o seguinte: com relação às escrituras hebraicas, a resposta em parte está relacionada a uma antiga tradição estabelecida por Deus, que exigia que o texto fosse copiado. Por exemplo, Jeová instruiu os reis de Israel a fazer sua própria cópia da lei. Isso está lá em Deuteronômio 17. Além disso, Deus deu aos levitas, que eram os descendentes de Levi, uma das 12 tribos de Israel, a responsabilidade de preservarem a lei e ensiná-las ao povo. Após o exílio babilônico, muitos anos depois, surgiu a necessidade de uma classe de copistas ou escribas, que eram aquele pessoal que sabiam ler e escrever. Com o tempo, esses escribas fizeram muitas cópias dos livros das escrituras hebraicas. Por que houve a necessidade, do aumento desses copistas, desses escribas? É que durante a escravidão na Babilônia, que durou cerca de 70 anos, e também com a mistura dos povos judeus com os babilônios e tudo mais, o pessoal começou a perder um pouco essa identidade, Os judeus começaram a perder essa identidade e a se perder esses escritos. Então, quando eles retornaram à liberdade, retornaram do exílio, eles se empenharam em recuperar esses escritos, recuperar a tradição, recuperar a história deles. Então, por isso que surgiu essa classe de copistas, de escribas. No slide seguinte nós vemos 2 cópias, Uma delas do capítulo 40 do livro de Isaías, que é um dos rolos datado aí de mais ou menos 125 ou 100 anos antes de Cristo, E um outro do capítulo 40, do mesmo capítulo, aliás, do livro de Isaías, cerca de 930 depois de Cristo. Ou seja, o que eles querem mostrar aqui é que passaram-se cerca de 1000 anos, 100 anos antes de Cristo até 900 anos depois de Cristo, e as cópias elas permaneceram fiéis aos textos antigos, não houve alterações. Algumas pequenas mudanças relacionadas ao próprio desenvolvimento da língua, mas que não perderam o significado, não perderam a essência dos textos originais. No próximo slide, apenas um manuscrito da segunda carta de Coríntios, aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, e um trecho também do capítulo 5, versículo 4, isso aí por volta do ano 200 depois de Cristo. Vamos falar um pouco sobre o cânon, O que é o cânon? É a lista dos livros que estão na Bíblia. O que a igreja nos fala sobre o cânon?
Foi a tradição apostólica que levou a Igreja a discernir quais os escritos que deveriam ser contados na lista dos livros sagrados. Esta lista integral é chamada de Cânon das Escrituras. Comporta para o Antigo Testamento 46 livros, né? Ou 45, se a gente contar Jeremias e Lamentações como se fosse um único livro. Algumas traduções, isso vem unificado e seria 45 livros, mas também não perde o conteúdo. E os 27 livros do Novo Testamento. Entende-se por cânon o conjunto de livros que verdadeiramente foram inspirados por Deus e que a Igreja venera como a Palavra de Deus. A Igreja demorou alguns séculos para determinar quais seriam esses livros inspirados por Deus. É importante a gente perceber também que essa lista ela não foi definida do dia para a noite, numa reunião ou coisa parecida. Esses livros foram sendo separados e listados no cânon ao longo de muitos anos, décadas e até séculos, né? À medida que esses livros eram ouvidos, né, a sua leitura nas missas, nos cultos, então os bispos, os padres começaram a perceber que esses livros foram escritos, inspirados pelo Espírito Santo e foram sendo colocados na lista do cânon. Vários outros livros, aliás um mar de livros, né, tinha na época pessoas que tentaram escrever sobre a vida de Jesus, sobre a vida de Maria. Nós temos, por exemplo, os evangelhos apócrifos, né? Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Tiago e assim por diante. São N livros, né? N pessoas que tentaram escrever também sobre a vida de Jesus, mas que não foram aceitos pela Igreja na época. Pulando lá para o slide 51, a gente vai ver como que está hoje, né, organizado a nossa Bíblia, né, como que ela está catalogada em livros, capítulos, versos e assim por diante. No slide 53 nós temos uma tabela que, olhando assim à primeira vista, ela parece ser complexa, mas não é. Nós temos ali um bloco do lado esquerdo, que é o Antigo Testamento, todos os 46 livros do Antigo Testamento, e o bloco do lado direito, que são os 27 livros do Novo Testamento. Cada quadradinho desse se refere a um livro. Se a gente for na página 54, a gente vê com mais detalhe o que significa cada um. Vamos tomar por base o livro da Carta de São Paulo aos Romanos, que é esse primeiro azul. Então nós temos o RM, que se refere a Romanos. Nós temos do lado superior esquerdo informando que esse livro tem 16 capítulos e 433 versículos. E no lado superior direito, o número 6, que indica que é o 6º livro do Novo Testamento. Se nós pegarmos ali para analisar o segundo quadro, nós vamos ver lá que se refere à primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ou seja, 1 Coríntios, né? No canto superior esquerdo diz que esse livro tem também 16 capítulos e 437 versículos, ou seja, em termos de conteúdo é muito parecido com a carta aos Romanos. E no canto superior direito o número 7, indicando que é o 7º livro do Novo Testamento, e assim por diante. Então não é difícil, é apenas uma visão de como a Bíblia, né, está organizada para nós hoje. Na página 55 nós temos um exemplo de pesquisa. Em muitas leituras que a gente encontra, né, nós encontramos essas referências para pesquisa, para leitura. Nesse exemplo nós temos aqui Êxodo capítulo 3, versículos de 5 ao 7. O EX refere-se ao livro do Êxodo, o 3, que precede a vírgula, é o capítulo, fazendo referência ao capítulo 3, e o 5-7 significa versículos 5 ao 7, incluindo o 5 e o 7. Então o traço significa que é do primeiro número até o último número.
Se a gente comparar com o quadro seguinte, nós vamos ver que o 5 e o 7, eles estão separados pelo ponto ao invés do traço. Isso significa dizer que nós vamos fazer uma leitura do livro do Êxodo, capítulo 3, nos versículos 5 e 7, né? Especificamente os versículos 5 e 7, ao contrário do anterior, que significa 5 ao 7. Muito bem, agora a gente passa para uma parte muito importante, que é a Bíblia como palavra de Deus. Nós vimos até agora toda a organização da Bíblia, da Escritura, né? E vimos a Bíblia como contexto histórico, contexto político, geográfico, um contexto moral. Mas o mais importante na Bíblia não são esses contextos, são a Bíblia, né, como palavra de Deus. Para nos encontrarmos com Deus é preciso andar. Para andar é preciso ter esperança. E para que a esperança não se canse, é preciso alimentá-la da presença de Deus. Nas Escrituras, Deus encarnou-se como palavra pronunciada em eterno silêncio, com a pretensão de ser comunicada até os confins do mundo. Portanto, ouvir a palavra, guardá-la no nosso coração e testemunhá-la por meio de gestos e sinais é o que nós devemos fazer como cristãos. Então, nós precisamos testemunhar essa palavra. Não basta ouvir, não basta ter conhecimento. Nós temos que vivenciá-la. No slide seguinte, nós vemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Isso foi escrito por São Paulo na sua segunda carta a Timóteo. São Pedro ainda diz na sua segunda carta: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. E São Paulo ainda fala aos Hebreus: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. A Igreja, através do Catecismo, ainda nos fala: a transmissão do Evangelho segundo a ordem do Senhor fez-se de duas maneiras, oralmente e por escrito. Oralmente, através da sagrada tradição, pelos apóstolos que na sua pregação oral, exemplos e instituições, transmitiram aquilo que tinham recebido dos lábios, trato e obra de Cristo, e o que tinham aprendido por inspiração do Espírito Santo. Aqui vale a gente lembrar, pessoal, que após a morte de Cristo, né, até o ano 51, quando nós tivemos os primeiros escritos, como a gente viu anteriormente, se passaram aí 18 ou 20 anos. E nesse período, a palavra de Deus, ela percorria o mundo através da pregação dos apóstolos e dos discípulos, né? Então, por isso que a Igreja preza e considera muito nos seus ensinamentos a tradição apostólica, né? Não, por isso que a nossa igreja não é uma igreja de livros, ela é uma igreja da palavra de Deus, porque mesmo antes de existir o livro, já existia a palavra. E por escrito, né, pela Sagrada Escritura, por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito Santo, escreveram a mensagem da salvação. Nós também não podemos perder, né, esses dois sentidos da Sagrada Escritura, que é o sentido literal e o sentido espiritual. O sentido literal, que é aquele onde a gente estuda a Escritura de forma científica, né, que se baseia na pesquisa da história, da geografia, da língua daquele povo, né? E também no sentido espiritual, que é o mais importante, porque é no sentido espiritual que nós vamos ter a compreensão da Sagrada Escritura, como a narração do projeto de Deus,
da ação de Deus, né, e da caminhada do seu povo e da revelação, né, de Deus para nós, desse sentido espiritual, desde Adão e Eva, né, é que Deus vem se revelando para nós. Então nós temos toda uma história de revelação, toda uma história de salvação nesses dois contextos do Antigo e do Novo Testamento. Nós precisamos também percorrer alguns caminhos para entender a palavra, né? Nós precisamos entender quem foram os autores, né, e em que época, em que contexto esses escritos, né, surgiram, quem eram os destinatários, quais eram as finalidades, né, desses escritos. Nós vimos lá um exemplo do porquê que Lucas escreveu o Evangelho sobre a vida de Jesus, por que Paulo escreveu as suas cartas, né? Por que Pedro, Tiago, João também escreveram. Todos esses escritos tinham um objetivo dentro do contexto em que eles viviam. E por fim a gente precisa ver também qual é a finalidade do leitor, né? Dos leitores daquela época e dos leitores agora da nossa época. A Igreja nos diz: Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e serviu-se de homens na posse das suas faculdades e capacidades, para que, agindo Ele e neles e por eles, pusessem por escrito como verdadeiros autores aquilo e só aquilo que Ele, Deus, queria. Os livros inspirados ensinaram a verdade, e assim como tudo o que os autores inspirados afirmam, deve ter sido como afirmado pelo Espírito Santo. Por isso mesmo se deve acreditar que os livros da Sagrada Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus quis para a nossa salvação. No entanto, a fé cristã não é uma religião só de livro. O cristianismo é uma religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do Verbo encarnado e vivo. Para que não seja letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna do Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra a inteligência das Escrituras. O Espírito Santo, e só Ele, é o intérprete das Escrituras. Na Sagrada Escritura, Deus fala ao homem à maneira dos homens. Portanto, para bem interpretar a Escritura, é necessário prestar atenção ao que os autores humanos realmente quiseram dizer e aquilo que aprouve a Deus manifestar-nos pelas palavras deles. Veja o que nós encontramos lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Lucas disse o seguinte: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura que dizia: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes a boa nova de Jesus.
A gente percebe que esse homem, né, esse eunuco, sendo de uma outra região, de um outro país onde se praticava uma religião pagã, ele viajou até Jerusalém para adorar esse Deus que era apresentado pelos profetas, pelo Antigo Testamento. E ele fazia um esforço ali na leitura para entender, né, essa passagem. Ele mesmo diz, né, como é que eu posso compreender se ninguém me explica? Então isso serve para nós também, para que a gente não tente interpretar a Bíblia sozinho. Não é fácil, é complicado, é difícil, e a gente precisa ter o discernimento que nós temos necessidade de recorrer à igreja, recorrer àqueles que estudam, àqueles que estão mais iluminados pelo Espírito Santo a nos ensinar. Então, por isso que a igreja, através do seu magistério, que é o conhecimento, né, que é a guardiã desse tesouro que é a palavra de Deus, ela sim está apta a nos ensinar, a nos esclarecer todas as dúvidas. A gente nunca deve deixar de recorrer aos padres, aos bispos, né, aos seus ensinamentos. Por isso é muito importante a gente participar da missa, né, também. Não é essa a função principal da missa, né? A missa é um momento de adoração a Jesus Cristo, mas ali também nós podemos, né, aprender e conhecer melhor os seus ensinamentos e a sua palavra. A igreja ainda nos diz, né, para descobrir a intenção dos autores sagrados é preciso ter em conta as condições do seu tempo e da sua cultura, os gêneros literários da época, os modos de sentir, falar e narrar daquele tempo, porque a verdade é proposta e expressa de diversos modos em textos históricos de várias índoles, ou proféticos, ou poéticos, ou ainda de outros gêneros de expressão. São muitos os contextos, mas uma vez que a Sagrada Escritura é inspirada, existe outro princípio de interpretação reta, não menos importante que o anterior, e sem o qual a Escritura seria letra morta, seria como um livro qualquer, né? A Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com o mesmo espírito com que ela foi escrita. Vejamos o que Santo Agostinho fala sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento requer ser lido à luz do Antigo. A catequese cristã primitiva recorreu constantemente a este método. Segundo um velho ditado, o Novo Testamento está oculto no Antigo, enquanto o Antigo é desvendado no Novo. O que Santa Teresinha falou sobre o Evangelho? É sobretudo o Evangelho que me ocupa durante as minhas orações. Nele encontro tudo o que é necessário à minha pobre alma. Nele descubro sempre novas luzes, sentidos escondidos e misteriosos. A Igreja ainda nos exorta com ardor e insistência a todos os fiéis que aprendam a sublime ciência de Jesus Cristo na leitura frequente da Sagrada Escritura, porque a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Ou seja, como é que nós queremos conhecer a Cristo se nós não conhecemos a Sagrada Escritura? Se tudo se realiza nele. A Igreja ainda nos diz: toda a Escritura divina é um único livro. Este livro único é Cristo, já que toda a Escritura divina fala de Cristo e toda a Escritura divina se cumpre em Cristo. A unidade dos dois testamentos decorre da unidade do projeto de Deus e de sua revelação para nós. O Antigo Testamento prepara o Novo, enquanto o Novo se cumpre no Antigo. Por isso, pessoal, eu gostaria de dizer para vocês que, para a gente poder finalizar, que é importante para nós, para a nossa catequese diária, a leitura diária da Sagrada Escritura. Por isso que a gente envia todos os dias para vocês uma leitura do Evangelho e uma explicação. Essa leitura do Evangelho, como algumas orações do Padre Alex, mais as explicações
do Padre Paulo Ricardo é uma excelente catequese, já nos dá uma base muito importante para o nosso dia a dia, já nos dá um bom conhecimento, né, do Evangelho, do Novo Testamento. Mas para facilitar esse nosso entendimento e realmente conhecer esse Cristo no qual nós queremos amar, no qual nós queremos adorar, é importante que a gente entenda a Escritura como um todo. Como nós vimos aqui, o Novo Testamento ele se funde com o Antigo Testamento, né? Um não se esclarece sem o outro, tá? Então, importante a leitura diária e as missas dominicais, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a paciência de vocês, espero ter conseguido me expressar e levar algum conhecimento a mais para vocês. Vamos continuar em oração para que Deus nos guarde, nos proteja e nos livre logo dessa pandemia e a gente possa voltar em breve a ter os nossos encontros presenciais. Um abraço a todos e fiquem com Deus.